Eu me converti no ano passado, em 2023. 2022. 1998. 1964. Quando eu fui apresentado na igreja que eu me converti. O meu batismo no aniversário da igreja do ano passado. Memória marcante foi por volta do ano de 2000, 2001, onde a gente, no departamento infantil, era incentivado até a leitura bíblica anual, com provas semanais, todo domingo, onde a gente fazia uma prova, onde tinha uma gincana, e ao final do ano, quem tivesse maiores e melhores notas recebia um grande troféu, uma medalha. E isso é muito marcante porque a gente ficava muito motivado e entusiasmado com esse processo. E o estudo de livro de Atos e também o desenvolvimento das crianças no coral. Em 2011, eu fui apresentado na igreja. 2021. Cheguei em 1997. 1964. Quão maravilhoso é ser igreja do Deus vivo e ver a graça do Senhor nos guiando a cada passo. Nossa comunhão atual é o precioso fruto de um trabalho que começou há 60 anos, no ano de 1964. O Senhor Jesus conduziu os pioneiros desta igreja a semear a fé em um solo que parecia incerto, mas que, pela graça de Deus, se revelou fértil. A história da Igreja Batista Manancial não é a história de pessoas e suas realizações, mas de como Deus esteve presente desde o princípio. O próprio Senhor Jesus esteve abençoando cada decisão, fortalecendo cada coração e guiando cada servo chamado segundo seu propósito. Glorificar ao Pai continua sendo o fundamento da Igreja desde a nossa fundação. Vamos juntos revisitar um pouco da história que começou em 1964. Você é nosso convidado nesta viagem à história da Manancial. Vamos juntos contemplar como Deus nos guiou e abençoou ao longo destes 60 anos. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me. Eu sou teu Deus, teu Salvador, eu te amo muito, pecador. Oh, deixa todo teu temor, segue-me, vem, segue-me. Eu tinha 19 anos, quando eu fui em 1962. Quando eu cheguei na casa, perto da minha sogra, a minha sogra era dessa congregação, aí ela me chamava. Toda quarta-feira, eu comecei lá no culto de oração, dia de quarta-feira. Ela me chamava para mim ir, né? E então eu ia com ela. E eu fui, achei muito bom. Aí continuei indo, e eu achava lindo, parece que eu estava no céu, aqueles hinos, me encantava. Quando eu morava nessa rua, Tenente Roma, tinha uma amplificadora, né, que eles botavam assim alto para cantar. E cantava um hino. Que esse hino ficou na minha cabeça, que era 217. Todo dia eu escutava esse hino. Este documentário aborda a história da Igreja Batista Manancial em 4 capítulos, divididos por temáticas. Neste vídeo, vamos conhecer mais sobre a fundação da igreja, que ocorreu em 19 de novembro de 1964. No entanto, a história da Manancial iniciou bem antes da sua organização no bairro Dionísio Torres. Tudo começou com o casal Wayne e Elva Barber, missionários da Baptist Mid Missions. Enquanto eles trabalhavam na escola americana em Fortaleza, iniciaram um ponto evangelístico nas proximidades. Em janeiro de 1962, os Barbers retornaram aos Estados Unidos e foram substituídos por Nilo e Alice Smith. Recém-chegados a Fortaleza, assumiram tanto a escola americana quanto a liderança da pequena congregação que se formava. Naquele ano de 1962, os cultos ocorriam em um local conhecido como Coreia, no bairro Tauape. À medida que o número de participantes crescia, tornou-se evidente que o espaço já não comportava a congregação. Alguns meses depois, a congregação adquiriu um terreno maior na Avenida Desembargador Moreira. Sob a orientação da Igreja Batista do Mucuripe, o grupo foi nomeado Congregação Batista Tevelândia, em referência à proximidade de um canal de televisão local.
Ainda em 1964, a Congregação Batista Tevelândia decidiu formalizar sua independência, tornando-se a Igreja Batista de Tevelândia, com um grupo inicial de 27 membros. Pouco tempo depois, iniciou-se a construção de um novo templo. A edificação, que permanece como sede da igreja até hoje, foi concluída e inaugurada em dezembro de 1970. Coreia era uma casa, sabe? Tinha muitos membros, já tinha membros que formavam a igreja. Aí quando o pastor viu que tinha muitos membros, aí não tinha nem terreno ainda, nem tinham pensado em comprar terreno, porque não tinha. Aí ele viu esse terreno aqui. Aí ele comprou. Aí eram as casas, eram 2 casas, uma ali, outra aqui e uma atrás. Aí ele comprou o terreno. Aí passaram mais 6 meses lá. Aí ele chamou todos os membros para vir para cá. Aí a gente veio todo mundo para cá, de lá da igreja. Da congregação. O trabalho era do seu Enio, um pastor Enio, um americano, que ele começou esse trabalho lá. Depois ele passou o trabalho para o seu Nilo, o fundador dessa igreja, que foi o seu Nilo Smith, que eu me converti com esse pastor, que é o fundador da igreja. Ele tomou conta do trabalho lá e trouxe o trabalho para cá. Todos nós, os membros de lá, vieram para cá. Ele tinha a lista de o nome de todos os membros dessa igreja. Quando ele veio aqui visitar a igreja, ele trouxe uma lista com todos os nomes da pessoa e queria ir na casa de todos os membros para falar com os membros, sabe? Ele tinha uma lista. E ele era um pastor muito especial, pastor Nilo e Dona Alice. Eles nos ensinavam muito, muito simples, gostavam muito das pessoas, era muito amável. Que a gente chegou mais ou menos aqui, acho que foi no mês de julho, sabe? Que nós passamos todos para cá, já tinha membro suficiente para formar uma igreja, né? Então o pastor convidou todos os membros para vir para cá. Aí a gente vê aqui, ainda não era membro, se tornamos membros daqui, né? Depois que nós chegamos aqui, não tinha tanque, a igreja não tinha igreja ainda, nem igreja não tinha. Aí quando ele começou aquela primeira parte ali, só tinha aquela primeira parte, que era a parte de fazer a reunião de senhoras, né? Nós fomos batizados na igreja do Mucuripe. Percebemos então que a Igreja Batista Manancial que nós temos hoje é fruto desse trabalho missionário que começou com a proclamação do Evangelho do casal Barber, o Wayne e Elva Barber, e do seu Neil Smith e a família, que vieram ali na escola americana e começaram esse trabalho. Então a igreja que nós temos hoje é fruto de um investimento missionário dos missionários que vieram da América do Norte. Percebemos então como a obra missionária é importante. Se você está na nossa igreja hoje e participa desta igreja, você percebe então que esta igreja é fruto da vontade do Senhor e da ação missionária. Por isso, precisamos sempre ser uma igreja com a visão missionária. Pois a palavra